Caroline. Caroline, qual é teu curso? Ah, tô te vendo. Tudo bem? Tava dando um BO aqui. Administração. Também, administração. Esse de baixo é teu também, o Red? Meet Notes? Não. Não. Então, de quem será? Então tá, meninas, vamos começar devagarinho, né? Porque já tentei marcar mais tarde para fazer uma experiência neste horário. Eu sempre marco às 7 horas, 7h30, mas às vezes pega o pessoal muito na corrida, né? Assim, vamos ver às 8 horas, dá tempo do pessoal chegar, comer alguma coisa e se organizar melhor. Vamos ver o que vocês acham. Então, meu nome é professora Cristiane. Eu estou com vocês aqui na disciplina de Administração de Marketing, esse semestre. Eu sou professora da UBRA já desde 2007, bastante tempo. Agora, além das disciplinas, eu também atuo na coordenação dos cursos de Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Gestão Pública e Comércio Exterior, né? E esse semestre tenho essa disciplina de Administração de Marketing e Relações Trabalhistas, que eu adoro quando me dão disciplina também, é meu show, né? Eu gosto mais. E o que é o nosso objetivo essa noite? O nosso objetivo essa noite é fazer uma recapitulada naqueles conteúdos que estão ali na trilha de aprendizagem, tema 1, 2 e 3. E depois do segundo Meet, a gente fala dos temas 4, 5 e 6, né? Conversar, saber o que vocês estão achando da disciplina, né? O que a gente tem aí a complementar, conhecer um pouquinho de vocês, se aproximar um pouquinho. A gente já demorou um pouquinho para fazer esse primeiro Meet, porque o processo de matrícula acabou se estendendo até final de março agora, né? Então, a gente não queria deixar nenhum aluno sem o Meet, e aí a gente ficou esperando para fechar as matrículas. Então, quando a gente viu, fechou só no final de março. Então, eu acredito que vocês devam estar cheia de meets, né? Se vocês fazem mais disciplinas, né? Tem vários professores agendando aulas essa semana que vem, que acabou acumulando, né? Mas, assim, para quem não conseguir participar, o Meet fica gravado, vocês podem assistir quando vocês quiserem, né? Recapitular, lá, olhar de novo, sem problema nenhum. A gente não vai passar nenhum conteúdo novo, eu vou só recapitular aqueles que vocês já têm na trilha de aprendizagem, botei uns exemplos, né, para a gente elucidar, assim, né. Essa disciplina de marketing, ela é, para quem está na administração e também nos outros cursos, né, ela é uma disciplina bem base, assim, inicial, para os assuntos de marketing, né, mas é muito importante, né, para vocês começarem a ver, estudar isso, e no dia a dia de vocês, não sei qual é a área que vocês trabalham, se vocês trabalham já com alguma coisa assim, se quiserem falar um pouquinho, fiquem à vontade para mim também saber um pouquinho de vocês. Eu tenho uma sorveteria já há 3 anos já. Em qual cidade? Dom Feliciano. Dom Feliciano, perto. Uma em Dom Feliciano e uma Encruzilhada. Ai, Cruzilhada é longe, né, de Canoas, né? É bem longe. É bem longe. Mas é isso aí, tu já pode, com certeza, algumas coisas que tu deve ter visto aqui na disciplina, tu já consegue usar no teu negócio, né, Carol? Com certeza, né? E a Mariane? Eu trabalho numa empresa, eu sou assistente de marketing. Ah, então. Bastante coisa que eles falavam lá, às vezes eu ficava meio que sem entender, tô aprendendo agora, né? Às vezes é umas palavrinhas, pouca coisinha assim que muda, tô aprendendo bastante. A teoria faz parte, né? A gente tem que entender a teoria para até dar mais valor ali na prática, né? Sim. E a teoria vem a complementar, né? Então, mas tá indo. Tá sendo bem legal, assim, porque a gente vê, claro que na escola, assim, um exemplo, né? A gente vê coisas que na vida tu não usa.
E nesse caso, tudo que a gente está aprendendo, com certeza, Grace. Eu consigo vivenciar lá, então. Eu sou suspeita em falar, né? Eu sou formada em administração, comércio exterior, né? Mas, assim, as coisas que a gente vê na administração, independente da área que tu for, tu vai para uma clínica veterinária, administrar uma clínica veterinária, até um doutor, para vários segmentos, o cara da engenharia, todo mundo tem que ter essa noção, sabe? Porque todo mundo vai precisar lá divulgar o seu negócio, vender o seu peixe, né? Então, todo mundo vai aplicar alguma coisa do marketing no seu negócio, independente do negócio que for, entendeu? Então, com certeza, sim, só tem a agregar. Tudo que vocês virem no curso de vocês aí de administração, só vai agregar aí no mercado de atuação, independente que a vida mude para outros rumos aí, né? Que a gente nunca sabe, façam outros cursos, mas eu tenho certeza que tudo que vocês verem aí no decorrer do curso, e também aqui falando da nossa disciplina de marketing, vocês vão só complementar e crescer. Sabrina entrou agora. Boa noite, Sabrina. Tá me ouvindo bem? Então, tá. Vamos continuar aqui, então. Mais alguém quer falar um pouquinho? Isadora, Sabrina, Juscelene. Só as meninas hoje. Boa noite, tá vindo bem. Qual a cidade, qual o teu curso, Sabrina? Ah, tá arrumando o fone. Vamos te dar um tempinho. Então, tá bom. Então, eu sou a professora Cristiane, como eu falei antes, me apresentei, né? De São Leopoldo, Sabrina, pertinho. A Mariane, da onde, Mariane? De Gravataí. Gravataí. Pertinho da Isadora. Isadora de Gravataí, né? Eu esqueci aqui. Sabrina, a Isadora de que cidade? Tu é, Isadora? Xangri-Lá, tu já tá no litoral, eu vou amanhã. Eu vou pretender amanhã de noite. Pegar uns feriadinhos, né, Grace? Descansar um pouco. E botar os estudos em dia também, né? Então, nessa disciplina, a gente tem a tutora Carol Weber, também está com a gente, auxiliando ali, fazendo toda a movimentação da turma, mandando um monte de aviso, né? Mas, assim, é um trabalho de movimentação, para a gente passa ali, fala um oi, para vocês verem que a gente está ali, né? O canal de comunicação que a gente tem com vocês é ali dentro do ambiente aula. Então, a gente quer mostrar que a gente está passando ali, que vocês não estão sozinhos. Não vou botar uma dúvida no fórum, porque ninguém vai ver. Vai sim, porque a gente passa, a gente tem que passar. Faz parte do nosso trabalho, a gente é monitorado por isso. Então, a gente passa, a gente olha se tem dúvida, né? O prazo do nosso retorno é de até 48 horas úteis, mas às vezes a gente entra antes, né? Então, lógico, postou uma dúvida sexta-feira da noite, provavelmente a gente não vai olhar sábado e domingo, a gente vai olhar segunda, né? Mas, salvo outros momentos, assim, dias úteis, a gente está sempre ali, acessando, né? Podem chamar, podem postar, que a gente está ali para fazer exatamente isso, essa comunicação com vocês, tá? Então, resumindo, sim, vamos começar com o nosso assunto ali de marketing, né, no início da disciplina ali, a gente fala um pouquinho dessa origem do marketing, né, como é que foi esse surgimento, né, então ele surgiu dessa transição de economia da produção para uma economia mais de consumo, lá na época da Revolução Industrial, né, quando aquela produção em massa começou, né, muita produção, e o que a gente vai fazer, né? Para onde vai tudo isso que a gente está produzindo? Porque antes dessa produção em massa, a produção era mais limitada, não tinha as indústrias, era vapor, aquela coisa toda, né? Mas daqui a pouco deu aquele boom, né? Começou a se produzir uma quantidade muito grande de produtos. E aí começou essa necessidade de direcionar esses produtos, de encontrar para quem ofertar esses produtos, né? E aí começou esse grande desafio, né? A administrar essa capacidade grande de produção com encontrar a demanda para consumir esses produtos, né? Entender que mercados existem e quais produtos e serviços atenderiam esses mercados, né? Então, ele remonta, essa origem desse processo de marketing remonta lá dessa época, então, da Revolução Industrial, né? Só para vocês entenderem um pouquinho onde tudo startou, né? Então, o surgimento do marketing, então, torna-se essencial para conectar a produção e o consumo, porque para mim produzir, eu preciso ter para quem vender, né? Senão não tem sentido nenhum. Né? Preciso encontrar quem compra o meu produto. Isso é básico.
né? A função do marketing vem para isso, para entender que mercados existem e para quais produtos e serviços eu vou direcionar os mercados. Então, o papel do marketing identifica as oportunidades de mercado, ajuda a moldar ofertas para atender às necessidades e desejos dos consumidores, né? E isso sempre foi assim. Por exemplo, o iFood, né? Aqui eu trago um exemplo do iFood. Ele entendeu que existe um mercado crescente de consumidores que querem conveniência e rapidez na hora de pedir comida, né? Foi estudado lá e se percebeu esse problema, essa dor desses clientes, né? Que a gente fala muito em dor agora, né? O que está incomodando aquele cliente, eu vou atacar ali, e é ali que eu vou vender, encontrar meu nicho e vou vender ali, uma oportunidade de venda, né? Então, as pessoas que trabalham com marketing ficam estudando isso para achar isso e conseguir o seu espaço no mercado. Então, por exemplo, no caso desse iFood, nunca ninguém tinha pensado, talvez, nesse tipo de aplicativo para isso, né? Alguma coisa semelhante, talvez já foi pensado, mas eles, né, encontraram ali um nicho bem específico, né? Eles queriam uma teleentrega, esses clientes, né? Com rapidez, com segurança para pedir comida, né? E o iFood foi lá e montou, né, toda aquela estratégia de identificar a oportunidade de conectar os restaurantes e os seus consumidores. Cada restaurante tinha o seu motoboy, né, que fazia o seu serviço. Agora, o iFood pensou numa rede, né, maior, que pudesse conectar a todos, quem estava procurando comida com quem está procurando, né, entrega vender o seu produto de alimentação. E aí entrou um monte de coisa, agora tem farmácia, tem um monte de coisa ali no iFood, né. Então, aqui é um exemplo, né, dessa função do marketing e do papel estratégico, né. E daí, no caso, o pessoal lá do iFood, eles moldam a sua oferta com entregas rápidas, promoções personalizadas, né, experiência no app de acordo com o comportamento de cada usuário. Aí vai aquele estudo específico do comportamento do consumidor, né, quem é aquele público que consome aqueles produtos ali que eles estão ofertando. E aí, cada vez mais, vem os algoritmos, todo aquele marketing agora digital, né, que trabalha, que estuda o comportamento do consumidor para moldar ali, né, quando a gente pensa no negócio, ele já está piscando ali para gente, né, meu Deus, dá até um susto às vezes, né? Como é que ele adivinhou que eu queria comer isso aí essa noite, né, e está piscando uma oferta para mim ali disso. Então, tudo isso faz parte do estudo de quem trabalha com o marketing, né. Então, ali no tema 1, né, vocês têm essa recapitulação de conceitos essenciais de marketing, né. Então, marketing é mais do que uma propaganda. Às vezes, mas o que é mais propaganda? É fazer propaganda do meu produto. Não é muito mais que fazer só propaganda do teu produto, né? É ir lá, estudar o mercado, entender as necessidades, os desejos daquele consumidor e não esquecer que por trás de tudo tem ganhar dinheiro, né? O objetivo da empresa, afinal, é esse, é tornar lucrativo para pagar os custos dela e ainda sobrar. Então, o marketing, ele tem que ter esse direcionamento, né? Lá, conhecer o cliente, descobrir as dores do cliente, ver o que ele quer comprar, atender as suas necessidades, seus desejos e ser lucrativo. Aqui a gente já falou antes, as funções de marketing, entender para atender, né? Compreendendo a necessidade desses consumidores. E isso vocês veem nos livros lá dos autores do Porter, né, Las Casas, enfim, tem vários autores de marketing que falam esses conceitos há bastante tempo, né, mas essa questão de necessidade dos clientes, assim, está muito forte hoje, porque tem muita oferta, né, gente, é muito difícil se posicionar ali no mercado, então cada vez mais as empresas estão buscando vorazmente entrar na nossa cabeça, saber tudo da gente, para conseguir ganhar ali no mínimo detalhe do concorrente, né? Então, essa questão de compreender a necessidade dos consumidores hoje é muito forte, é muito forte. Ações de marketing, né? Marketing engloba todas as ações para atrair, né, e reter clientes. Atenção para essa questão, reter clientes, né? Não é só atrair, esses clientes têm que ficar na empresa, né? Porque o custo para
que a empresa tem para trazer um cliente é muito alto. E eles não podem perder. Então, é uma grande estratégia da empresa conseguir segurar esses clientes não serem levados pela concorrência. Então, esse é um outro cuidado também que fica ao cargo do pessoal do marketing, né? Fazer estratégias para esses clientes não irem embora. Então, é muito importante esse cuidado, reter clientes. O custo para trazer um cliente de volta é muito mais alto. Então, envolve produtos, distribuição, promoção, preço, né? Responsável por disponibilizar o produto no lugar certo, na hora certa, a um preço acessível, né? Então, tudo isso são ações, né, de quem trabalha com marketing, estudar essas questões. Né? Eu quero comprar um produto, ele já tem que estar lá disponível naquele lugar que o cliente certo passe. Depois o cliente não quer, ele quer naquela hora, então eu tenho que me antecipar tudo, saber tudo. Né? E é um preço aceitável. Né? E a comunicação, tudo isso engloba também uma boa comunicação com o cliente, né? Para saber informar, né? E evitar também mal entendidos. Então, são algumas das ações do marketing, né? Para atrair e reter clientes. Então, isso é muito importante também nos conceitos que a gente viu. Eu peguei pontos principais, tem muito mais coisa lá no material de vocês da disciplina. Aqui eu estou fazendo um apanhado, tá? E fiquem à vontade, se vocês querem comentar, vir algum conceito lá, querem lembrar, querem me trazer aqui, vamos retomando. Nosso objetivo é retomar. Então, essas ações aqui são algumas ações de quem trabalha com as estratégias de marketing. Alguns conceitos que tem lá também dentro do tema 1, tem os materiais complementares lá, se vocês abriram, tem um tema principal que é feito lá no Google Sites, né? E aí a gente vai colocando arquivos complementares, né? Então, tem um arquivo lá que tem conceitos fundamentais de marketing, né? Que, tipo, entenda o que é mercado, o que é processo de troca, o que é satisfação, né? Então, aqui eu trago algumas retomadas com vocês. Então, o mercado. O que é esse mercado? Né? É o grupo de compradores com necessidades similares. Por exemplo, as lojas que vendem smartphone. Então, o mercado deles são aquelas pessoas que se interessam em comprar aquele produto, o smartphone, né? Esse dispositivo para se comunicar. Né? O que é o processo de troca? Envolve aquela coisa, eu tenho um produto para vender e tu quer comprar. Então, o cara tem um produto, o telefone para vender lá na loja, virtual ou física, né? E o meu celular quebrou. E eu preciso, para ontem, um celular. Então, né? Então, isso é esse processo de troca que envolve o marketing, né? A satisfação, né? Essa aí envolve satisfação. Por quê? Eu preciso fazer esse movimento de comprar, né? Ele precisa fazer esse movimento de me vender, e a gente tem que sair satisfeito. Para quê? Porque a gente precisa ser satisfeito para poder voltar, né? Para poder indicar aquela empresa. Então, a satisfação, então, é aquele sentimento que o consumidor tem quando as suas expectativas são atendidas, né? Quando o produto é de qualidade, quando o atendimento for bom, eu tenho vontade de voltar lá. E quantas vezes a gente compra alguma coisa e tu diz assim, nunca mais, parece que estão fazendo um favor me vendendo aquilo ali. Nesse lugar eu não piso e não volto mais, né? E ainda vou falar mal, né? Então, toda aquela estratégia de propaganda lá, de marca, divulgar marca, tudo que a gente vê nas estratégias aí de marketing, tudo vai por água abaixo, né? Porque no momento desse processo de troca, não foi bem feito, não teve um bom atendimento, ou o produto não é de qualidade, não chegou no momento certo, deu algum problema, algum ruído aí nessa movimentação, e não teve satisfação. Aí vai tudo por água abaixo, as estratégias que a empresa gastou. Altos valores de investimento, né, pessoal? Então, é sempre bom estar atento a esses conceitos, quando a gente trabalha ali no marketing. Outro conceito importante de considerar é aquele conceito de valor agregado aos bens e serviços, né? Então, representa aquela percepção que o consumidor tem sobre os benefícios em relação aos sacrifícios. Por exemplo, escolher um restaurante por oferecer comida de qualidade a um preço justo. Não só sacrifício que eu vejo, né? Mas o valor, além daquele valor, tu tá pagando um prato lá de um super X, né? Que tu
que tu gostou, que tem uma qualidade, ele está mais caro que o da esquina ali, que vende o mesmo produto. Mas aquele ali que tu está comprando, ele tem um valor agregado, ele tem algo a mais, né, que vai fazer aquele consumidor encontrar um diferencial. E isso vai atrair aquele cliente, para ele ficar satisfeito, para atender as necessidades, para atender os desejos dele e fidelizar ele. Né? Então, esse valor agregado é muito importante as empresas prestarem atenção e saberem qual o valor agregado eu estou vendendo ali para o meu cliente, que ele é algo mais. Né? Necessidades e desejos sempre envolvem as questões de marketing, né? Necessidades são as carências humanas, enquanto os desejos são as formas específicas de satisfazê-la. Por exemplo, necessidade de alimentação, né? Eu preciso me alimentar, mas eu tenho aquele desejo para comer uma pizza essa noite. Então, meu desejo, né, é comer a pizza. Poderia ser comer uma alface, uma salada, né, de rúcula, um palmito, mas é uma pizza, né? Então, o marketing trabalha muito com esses conceitos de necessidade, de desejo, quando está bolando ali as estratégias para conquistar os clientes, reter os clientes, né? No tema 2, alguma observação para o tema 1? Se não parar, eu não deixo vocês falar. Posso tocar? João Vitor, como é que tá? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá chegando, deve estar se organizando. Até aí tudo bem, né? Nesse primeiro capítulo é mais isso, é retomar conceitos que envolve quando a gente fala em marketing termos. E agora, o tema 2 é o tema central quando a gente fala do marketing. Ó, tudo bem, então tá. Qualquer coisa, vai falando aí no chat, tá? Pode me interromper. Então, quando a gente fala ali em marketing, sempre falamos esses 4 P's, né? Que é o mais conhecido do composto de marketing, né? Produto, preço, promoção e praça, né? Então, esse conceito é o mais que a gente mais fala, mas a gente vai ver, abrindo o material ali da disciplina, que vão existir os 4As e os 4C também, que vão complementar esse sistema, né, de marketing, que é interessante vocês recapitularem também quando estudar. Né? Então, o material nos traz isso. O mais conhecido, que a gente mais ouve falar, é esses 4P do E. Jeremy McCarthy, né? Então, ele foca na clássica, é a clássica do marketing, né? Os 4 elementos fundamentais que o marketing estuda, né? Para alcançar o mercado-alvo dele, que é o produto, né? O que é o produto? Quais as características, os que os clientes ganham ao comprar esse produto, né? É a questão do preço, como é que eu vou posicionar esse preço no mercado, né? Para mim bancar os custos que tem de produzir ele, né, para dar um lucro, né, mas ao mesmo tempo eu não posso botar um preço muito alto, né, porque senão não tem mercado, né, então eu tenho que ver como é que está o mercado nessa questão do preço, né, e eu tenho que ter essa sensibilidade do cliente ao preço, eu tenho que conhecer meu público-alvo, né, se meu público é um segmento alto, classe AAA, não está preocupado com o preço, ele quer qualidade, ele quer né, diferencial. Então, tudo isso envolve os 4 P's do marketing, vão estudar para elaborar as melhores estratégias e atingir o melhor resultado nas vendas. Né? Promoção, como vai anunciar? Né? Como é que eu vou dizer para os meus clientes que eu tenho esse produto? Quais estratégias ali melhor para motivar os clientes a comprar o produto, para encontrar o melhor canal de divulgação desse produto, o melhor momento de divulgar, né? Então, tudo isso se estuda no marketing, né? E a praça, aonde eu vou vender esse produto? Loja física, loja online, né? Canais de distribuição, estoque. Carol, qual é o teu produto da tua loja mesmo? Eu vendo
produtos alimentícios, né? No caso, seria sorvete, pastel, sim, tu trabalha com alimentação, né? Então, daí, por exemplo, quem trabalha com alimentação, né? Como é que eu vou... É interessante eu ter um ponto fixo, né? Ou não é interessante? É interessante eu trabalhar um ponto móvel em feiras, coisas assim. Então, tudo isso tu vai estudar, né? A melhor forma disso, né? Para conseguir, tipo, uma posição no mercado e conseguir né, alavancar o melhor número de clientes, né? Então, os 4 P's do marketing, eles estudam essas questões de produto, preço, promoção e praça para atingir os seus clientes da melhor forma, tá? Outro que faz parte desse sistema do marketing, né, além dos 4 P's, que foi se estudando e foi também considerando para integrar, e daí já se chama sistemas, né, é os 4 A's do outro autor, Raymond Richards, né, que é análise, adaptação, ativação e avaliação. São um olhar para a parte externa da empresa, né, para o mercado, né, assim como os 4 P's, eles olham mais para o mercado-alvo, para onde eu quero atingir, como eu vou atingir lá o meu segmento, né? Como eu vou trabalhar o meu segmento de clientes em relação ao produto, preço, promoção e praça. Os 4 A's, eles estudam o ambiente externo, né? Esse autor, ele abre esses 4 A's assim, para trazer esse estudo sobre o olhar externo, né? Como é que eu vou trabalhar o marketing, o enfoque, olhando, analisando o que está acontecendo por fora da minha empresa. Então, eu vou estudar o mercado, vou fazer uma análise, né? Nessa análise, eu vou estudar o mercado para entender as tendências, por exemplo, quem trabalha com alimentação naquela cidade. Eu quero vender bolo, como é que é? Tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que eu, como é que é? Tem bolo, mas é bolo de aniversário, mas o que eu quero trabalhar é bolo caseiro, né? Eu quero trabalhar com bolo de pote, diferente. Será que eu tenho público para isso? Então, é essa análise mais para o que está acontecendo fora, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para identificar o aumento da demanda por produtos veganos, que nem agora, né? Produtos naturais, veganos, essas coisas mais né, saudáveis, né? Está sendo muito buscado. Então, pô, é um nicho que eu quero entrar. Tudo certo, mas para te entrar antes é interessante tu estudar, né? Tu vai fazer uma análise dos 4 P's, como é que tu vai trabalhar esse produto, como é que tu vai ter o preço dele, promoção e praça, mas também, para te decidir esses 4 P's aqui, tu vai ter que olhar esse olhar do ambiente externo, tu vai ter que fazer essa análise, né? Tu vai ter que fazer uma adaptação, por exemplo, ajuste nos produtos e serviços conforme as necessidades desse mercado. Tu fez antes esse aqui, tu definiu um tipo de produto, mas daí tu veio aqui, tu fez esse estudo de mercado, aí tu viu que tu tem que fazer uma adaptação, tu tem que dar uma mexida, não, se eu fizer isso aqui, vai estar, eu não vou conseguir fazer um preço competitivo, né, né, e vai atrapalhar atingir minha meta. Então, eu vou ter que ir lá mudar meu produto. Por exemplo, reformular o produto em embalagem para destacar que é um produto vegano e sustentável, né, na tua estratégia ali. Então, tudo isso, né, os 4 A's te sugerem para o estudo. Ativação, né, ações para levar o produto ao mercado e promovê-lo. Por exemplo, escolha de canais de venda, supermercado, lojas, logística, eficiência, né, nas campanhas de marketing. Então, olhando para o mercado, eu vou ver como é que o mercado está trabalhando com essas questões, né, para aquele produto chegar no cliente. Aí, com isso, eu vou lá, vou olhar como é que eu vou fazer o meu produto chegar no meu cliente, né? E aí não precisa ser igual ao mercado, tu pode ir criando teus diferenciais, né? Porque é nisso que vai ser o teu nicho, né? É ter o teu diferencial competitivo. Mas é importante tu conhecer o mercado. A avaliação, aí também é outro ponto importante. Depois, monitorar o que aconteceu. Eu fiz as vendas, deu certo, por exemplo, análise das vendas e pesquisa de satisfação para ajustar estratégias, auditorias e marketing. Por exemplo, eu vendi
né? Eu fiz toda uma estratégia de preço, produto, promoção e praça, consegui fazer meu mercado, achei melhor, né, como direcionar meu produto, como esse produto chegar no meu cliente, né? E agora está no momento, então, de eu ter um olhar e avaliar isso. Encontrar uma forma de ir lá, conversar com as pessoas que adquiriram, para saber se tudo deu certo, se eu posso continuar com essas estratégias. Né? Então, envolve essa parte de avaliação, né, que eles propõem aqui no 4As. Certo? Então, isso está lá no material complementar, mas é importante ter um olhar de vocês também, né? Porque normalmente a gente abre os livros de marketing e fica só nos 4Ps, mas aí a gente complementa isso tudo com vocês, trazendo esses outros, porque são complementares, né? E depois a gente tem os 4Cs, que é cliente, custo, conveniência e comunicação, que ele vai olhar para quem agora? Eu olhei para o mercado-alvo, que é todo segmento, né? Eu olhei para o mercado externo e o cliente, né? Esse é um olhar para o cliente, né? Então, para o consumidor. Então, focar nas necessidades, desejos desse consumidor, né? Considerar o custo total, não apenas do produto, mas incluir o esforço do tempo com o cliente, né? Não só quando eu calcular lá meu preço, tem o preço da matéria-prima, o preço das coisas que eu tenho que comprar para fazer o produto, mas quanto tempo eu vou ter que dar, por exemplo, de atenção para esse cliente, às vezes no momento de atendimento, né, para manter ele satisfeito comigo. Então, tudo isso é um custo com o consumidor. Comunicação, né, a troca de informações claras e eficientes com o público-alvo. E conveniência, facilidade para o cliente, como facilidade para a compra, entrega de acesso a serviços complementares, né? Hoje em dia, esse olhar de ser conveniente para o cliente é muito importante. Qualquer coisa que dificulte, o cliente não te procura mais, né, cara? A partir não é nada, gente, ele está falando isso, é só isso. Mas para ele, que tem 10 em volta dele ali, ele vai embora, né? Dói, né? É uma dor para o dono da empresa, assim, né? Mas faz parte do mercado, né? Faz parte do mercado. Então, dentro do possível, né? Lógico que ninguém vai botar a perder, né? Porque o negócio não vive, né? O negócio tem que dar lucro, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Trazer facilidade para o cliente, né? Não tirar as entraves, assim, né? No processo todo ali de compra, venda, para ele conseguir ter satisfação, né? Que daí a gente entra lá na satisfação, certo? E assim a gente falou um pouquinho com vocês desse sistema integrado, né? Que está lá no material da disciplina, não sei se vocês já tinham aberto, mas é importante ter esse olhar. Algum comentário? Então, esses sistemas, né, embora cada modelo tenha um enfoque, né, um enfoque mais nos produtos, mais na empresa, mais no mercado, mais no consumidor, todos são complementares, né, eles são tudo um sistema único, né, que se complementa, né, e são fundamentais para as estratégias de marketing, né, sempre com o objetivo principal de atender e satisfazer a necessidade do consumidor final, né, e de manter esse cliente fiel na tua empresa, né? E a fidelidade vai fazer ele ficar e ainda indicar mais clientes para a tua empresa. Então, esse olhar é fundamental. E aí? Conversem comigo. Consegue identificar essas questões na prática aí? Sim? Então, tá. Tinham visto essa parte dentro do material? Então, tá. O composto de marketing, né, e segmentação. Então, o tema 2
Então, fala um pouco dessa parte de segmentação do mercado, que dividiu o mercado em subgrupos com características semelhantes, né? A base da segmentação, né? A segmentação de mercado, ela tem, né, a empresa vai definir qual segmento de mercado quer atingir, porque quem atira para tudo quanto é lugar, não atinge ninguém direito, né? Então, é muito importante esse olhar da empresa em descobrir seu público-alvo, né, o teu segmento de clientes, né? Eu quero atender aquelas pessoas que trabalham, jovens, né, por exemplo, uma loja de roupa, muitas vezes não dá certo para o meu tipo de negócio que eu estou montando, botar roupa para adulto, para mulher, né, para homem, mulher, criança, tudo, eu não vou conseguir atender ninguém bem, né? Não vou, eu preciso segmentar. Vamos começar pequeno, depois a gente vai indo. Então, daqui a pouco eu quero trabalhar só com roupa de criança. Aí vai ser meu segmento, vai ser criança, né? Bebê até 5 anos de idade. Aí, para isso aí, eu vou desenvolver esse segmento, né? Aí eu vou daí eu vou botar a segmentação geográfica. Em qual região, em qual cidade? Eu quero atingir essa cidade, né? Hoje em dia, quem trabalha digital, né, abre um mapa muito maior, mas sempre com cautela. Tem que ter certeza que tu vai conseguir entregar, né? Então, demográfico, né? Quando eu defino essas questões de idade, sexo, profissão, estudo, estado civil, então isso é uma segmentação demográfica, né? Uma segmentação psicográfica, né? Pelo estilo de vida. Isso é muito interessante, está se usando bastante, né? Eu quero atingir aquele público com interesse por leitura, por exemplo, né? Então, esse é um público que eu quero atingir na cidade de Canoas, né? Do sexo masculino ou feminino, da idade de 50 a mais, né? Então, eu fiz ali uma segmentação demográfica, geográfica e psicográfica, né? E pelos consumos de bens, utilização, intenção, hábitos, benefícios e envolvimento. Daí a questão mais comportamental, né? Então, aqui eu trago para vocês, né, o que a gente tem já lá no material, né? Então, por exemplo, a geográfica, a localização geográfica do público-alvo, né? Uma empresa de roupas de inverno pode direcionar suas campanhas para as regiões mais frias do país, né? Então, agora vem o inverno, o pessoal lá da Serra, né, começa a ser mais procurado, os produtos que eles vendem, as malharias e tal, né, porque eles vendem esses produtos para a estação de inverno. Então, né, todos os estados que têm esse frio, que precisam desse produto, procuram essas empresas. Então, hoje em dia, aquelas empresas lá da Serra que trabalham com malhas, né, têm a sua segmentação geográfica nesses estados que também têm frio, né? Eles não vão focar, de repente, lá no Amazonas para vender as malhas, porque lá não é o segmento de cliente que vai comprar as malhas de inverno deles. Então, não adianta fazer propaganda lá, não adianta botar distribuidor lá, que não vai vender. Então, o olhar do marketing tem que ter esse olhar aí, né? Demográfica, que a gente já tinha abordado, né? Característica da população, como idade, renda, gênero, né? Então, por exemplo, aqui, uma marca de bebidas, né? Ela decidiu lançar um novo sabor de energético. Aí ela decidiu fazer uma campanha para distribuir amostras, né? E ela decidiu que essa campanha ia ser feita para públicos jovens, tá? Então, as jovens, ela está direcionando demograficamente a população jovem que ela quer atingir. Então, ela vai lá em barzinhos, faculdades, danceterias, né? Porque é onde circula pessoas jovens, né? E fazer essa distribuição de amostras. Então, ali é um tipo de segmentação demográfica. Tá? E é tipo de segmentação psicográfica, né? O estilo de vida, personalidade, comportamento desse consumidor. Exemplo, uma empresa de viagem segmentando para pessoas que buscam aventura e ecoturismo, né? Então, eu tenho uma agência de viagem, eu posso vender para esse público que busca aventura, né? Que gosta de fazer caminhadas e coisas assim. Então, eu vou segmentar a minha campanha
agora no mês X lá, para esse público e vender os pacotes que eu tenho direcionado a eles, para eles. Né? Então, eu estou segmentando, né, na parte psicográfica. E comportamental, em relação ao consumidor com produto, né, na questão da lealdade. Por exemplo, companhia aérea oferece programa fidelidade para viajantes frequentes. Então, conforme o comportamento daquele cliente, da fidelidade, né, a empresa lá de viagens, né, desenvolveu um programa lá de pontuação, que nem o Boticário, eu gosto muito do cartão do Boticário, de pontos também, né, conforme a gente compra, vai tendo a fidelidade ali, né, o comportamento de compra vai se apresentando fiel, tu vai ganhando pontos que depois transferem desconto com os produtos, né, então é uma estratégia de segmentação comportamental que a empresa tem, né, então tem vários tipos de estratégias, vários tipos de segmentação, certo? Comentários. Vocês estão aí, né? Não me deixem só. Então, no tema 2, continuando, né? E a gente vai ver também. Tem uma bebê também assistindo aqui, querida. Mas aí sim vale, tá tudo certo, Sabrina. Tudo certo. Por isso que assim é bom, né? A gente assiste, a gente faz comida, 1001 funções, tá tudo certo. Então, temos o tema 2, que fala um pouco sobre essa importância do posicionamento da empresa no mercado. Né? Nós falamos da segmentação, né? E agora a gente vai falar do posicionamento. Então, é a forma como a marca se diferencia e é percebida pelos consumidores em relação aos concorrentes, né? Então, como ela quer ser posicionada. Então, aqui esse aqui é mais legal da gente ver. Ó, nós temos segmentação, né? Então, eu vou dividir, que a gente falou antes, né? Segmentação demográfica, psicográfica, né? Comportamental. Então, aqui a empresa segmenta, né? Para quem eu vou vender o produto? Então, aqui tu consegue ilustrar nesse desenho. Então, aqui está os públicos que elas querem vender o produto dela. Então, isso é segmentação. Então, divide esse mercado em grupos de consumidores com características, comportamentos, né, necessidades, né? Então, finalidade, identificar e escolher quais grupos de consumidores a empresa vai focar seus esforços. Então, por exemplo, uma empresa de cosméticos segmenta o mercado em mulheres, por exemplo, acima de 40 anos que buscam produtos anti-idade, ou em jovens que buscam maquiagem vegana, ou em homens que procuram cuidados para a barba. Isso é segmentar o mercado. E aí direcionar as campanhas de praça, de promoção, de canal de tudo para esse público, né? Que muitas vezes é diferente de um público de outra idade. Por exemplo, mulheres de 40 anos têm um interesse de um tipo de produto. Vão se interessar, vão ser atingidas em determinadas campanhas de publicidade. Outros jovens vão ser atraídos por outro tipo de campanha de publicidade, por outro tipo de canal de comunicação. Daqui a pouco passa na televisão, na novela das 8, talvez a mulher vai estar lá assistindo a novela, hoje em dia é difícil, né, a gente fazer isso, mudou muitos comportamentos, né, mas, né, pode ser, vamos supor, né, pensando assim, hipoteticamente, a gente vai estar lá sentada olhando novela, hipoteticamente, né, que a gente não faz mais isso, mas daí, talvez, para aquela empresa, é interessante fazer um comercial naquele horário, mas já para um público mais jovem, que nem eu tenho um filho de 15 anos, ele nem olha a TV, né? O negócio dele é aqui, é tudo que passa aqui, ele sabe, a vida é por aqui, né? Ele assiste programa por aqui. TV para ele, canal aberto, nem sabe o que é. Então, as empresas não vão fazer divulgação de campanha publicitária para um canal aberto de TV. Não é interessante essa segmentação. Então, é muito importante as empresas terem, claro, seus segmentos, né? E a parte do posicionamento, que é diferente de segmentação. Posicionamento, hoje em dia, é como eu quero ser percebido pelo meu público. Então, eu tenho esses jovens como meu segmento de cliente.
E como é que eu quero que esse público me veja? Como uma empresa legal, transada, que entende falar com jovens? Como é que vai ser isso? Né? Então, eu dando seguimento ali. Então, o posicionamento é a maneira como a marca ou o produto será percebido na mente do consumidor dentro daquele segmento que ele escolheu. E isso é uma grande preocupação das empresas hoje em dia. Né? Não é só segmentar corretamente, mas se posicionar corretamente. Porque isso, o olhar do cliente vai atrair esse olhar do cliente. Né? À medida que ela não está se posicionando certa, ela segmentou, mas ela tem uma outra fala, esse cliente não vai se comunicar com ela, não vai entender as estratégias dela, tudo que ela decidir de fazer de propaganda, de preço, de nada vai resolver, não vai aumentar as vendas dela, não vai trazer cliente novo, porque ela não está acertando a comunicação com o cliente. O cliente dela não está percebendo como ela quer ser vista. Tá? Então, tem que cuidar. Né? Por exemplo, naquele segmento da maquiagem vegana lá para o jovem, a marca pode se posicionar como? Né? Como é que vai ser o posicionamento? Como uma maquiagem, uma empresa que vende maquiagem vegana de alta performance para quem busca beleza e sustentabilidade. Tá? Então, ela está ali criando uma posição e o cliente que comprar o produto dela vai ter que ver nas estratégias dela que esse posicionamento é real. Né? Né, empresas aí que têm esses posicionamentos muito claros, né? A Natura, né, dos tempos para cá, né, toda essa preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade, né, extrair da natureza os produtos que ela lá extrai da floresta amazônica e transforma, né, em produtos que são tão né, identificados com qualidade para a questão da beleza, né? Então, ela está ali, ela está se posicionando com essa questão aí, e os clientes que compram os produtos dela se identificam com isso, com esse posicionamento. Algum outro exemplo que vocês identificam de posicionamentos bem claros nas empresas? Vão pensando aí. Querem me contar? Então, por exemplo, as estratégias de posicionamento. Pode ser por preço, né? Eu posso querer me posicionar como uma empresa mais barata, né? Ou uma empresa mais premium, né? Eu posso ter esse posicionamento de mercado, né? Qualidade, destacar-se pela excelência do produto. Né? Benefício, por exemplo, focar por um benefício específico que a marca oferece. Direcionar para um segmento específico de mercado. Né? Estratégia de importância, permite que a marca se destaque por um mercado competitivo, seja reconhecida por consumidores por suas características únicas, lá, extremamente únicas, que só ela tem em todo o mercado. Né? Pode ser um diferencial de posicionamento. Então, a estratégia de posicionamento seria isso. E de segmentação, essa questão aqui, de dividir o mercado em segmentos. Então, para quem eu quero vender? E posicionamento, como eu quero ser percebido. Tá? Ficou clara essa questão? Tudo certo? Muito bem. Momento que minha cachorra vem beber água, porque ela adora beber água quando eu estou dando água. Faz um barulhão. Eu aqui eu trago os exemplos também para vocês. Eu estava inspirada na cafeteria. Então, por exemplo, para quem eu vou vender? Numa cafeteria, né? No momento de segmentar o mercado. Né? Posso segmentar em jovens adultos, né? Nessa faixa etária, que gostam de café. Isso é uma segmentação demográfica. Geográfica, né? Consumidores, por exemplo, de centro urbano, como São Paulo, sei lá, um exemplo, né? De uma cidade ali, região central da cidade. Comportamental, pessoas que valorizam experiências gastronômicas e buscam ambientes instagramáveis. Então, tu pode ser aquela cafeteria que vende um lanchinho rápido, um café pronto e um pastel, que tem só aquele banquinho simplesinho, né, mais aquele jogo rápido,
né, para o cliente pegar um cafezinho, um lanchinho e cair fora, mas tu pode ser aquela cafeteria também que queira ter um outro olhar. Pode ser aquela cafeteria que tem aquele ambiente todo bonitão, um monte de coisa para tirar foto, né, que a gente chama. É uma outra segmentação, né, uma outra forma, né, de se segmentar, né? Então, aí tu tem que ver qual a parte comportamental tu quer atingir, né? E psicográfica, consumidores preocupados daí com sustentabilidade, que preferem daí café orgânico, né, aquela coisa toda. Então, daqui a pouco você não gasta com embalagem reciclável, vai ter todo esse diferencial dentro da tua cafeteria, né, que daí tu vai ser vista, né, tu vai ter um posicionamento de mercado, né, com essa questão da sustentabilidade junto, né? Por exemplo, no caso dessa cafeteria, se a cafeteria de referência, né, para jovens urbanos que buscam experiência premium, sustentável, instagramável, né, oferecendo cafés especiais de origem certificada, né, toda aquela linha. Então, essa cafeteria se posicionou desse jeito e segmentou desse jeito, tá tudo certo? Se ela estudou, se ela fez aquele estudo lá, se ela viu, né, se ela viu lá, ó, os 4 Cs, né, dos clientes, custo, conveniência, se ela viu o ambiente externo, né, fez essa pesquisa, adaptou o produto, né, tudo, se ela fez tudo isso, né, ela daí decidiu adotar essa segmentação aqui e ter esse posicionamento. Então, para vocês verem como envolve coisas, né, quando a gente decide por um empreendedor, não tem vida fácil, né? Tem que estudar muito, pesquisar muito, para tudo acertar, né, pessoal? Não é só ir lá abrir, né? E eu tenho perto de mim aqui, eu moro no centro aqui de Canoas, e é muito engraçado isso. Não é porque tu fez tudo isso aqui que vai dar certo o negócio ainda, né? O teu vizinho da frente tem uma banquinha ali, que aqui eu tenho um caso, tem uma cafeteria que como é que é de marca, sim, eu esqueci o termo agora, quando tu, não é franchise, ai meu Deus, enfim, uma cafeteria que o pessoal paga, né, a marca para ter ali, então ele tem todo aquela café mineiro, meu Deus, o Alzheimer pegou aqui agora. Mas, enfim, ele pagou para ter aquilo ali, né? Tem todo que obedecer para decoração, tudo, para ser assim, tudo que nem está aqui nesse exemplo, né? Cafés diferenciados, instagramável, foto, né? Tudo isso. Café mineiro, grão mineiro, uma coisa assim, né? Tem nos shoppings aí, tem um monte de lugar. E agora, pouco tempo atrás, na frente, na esquina, a moça que vendia, tinha uma banquinha de revista, ela vendeu o ponto. É uma mini praça, assim, aí tinha uma banquinha de revista, ela vendeu o ponto dela. Daí a pessoa que pegou, começou a vender suco natural e pastel. E caldo de cana e coco. 4 produtos. 2 mesinhas, bem simples, né? Mas pelo jeito, tudo muito bom, assim, né? Em questão de 6 meses, assim, tu olha ali, o café, esse mineiro, quase fechou, não tem, tá sempre vazio. Até agora, janeiro, ela fechou, até achei que tinha fechado, agora voltaram a abrir. Ficou quase 60 dias fechado, e no ponto. E na frente, essa pessoa que abriu recentemente ali, com pouco investimento, né? Poucos produtos, assim, enfim, tá bombando. Ela fica aberta de segunda a sábado, tem movimento direto, porque aqui a Amazônia pega um comércio também, um escritório, e é impressionante o movimento dela. Passa agora, 9 horas da noite, ela tá tentando fechar. Sempre tem alguém ali querendo comprar, sabe? Então, o ambiente pega muito também, né? Por exemplo, se tu tem uma loja e tu bota cheia de coisa, cheia de pipipi, popopó, aquilo dali vai atrair gente com mais dinheiro, né? Automaticamente. E pessoa que, querendo ou não, o foco de todo o empreendimento, tanto que tu vê aí em um monte de lugar,
é combo, é produto, é promoção. Sim, tem que atender com a franquia. É os pobres, né? Franquia, eu quis dizer. Ela paga, de certo, um valor altíssimo para ter aquela franquia. Sim. Né? Tem os seus custos para manter aquela estrutura, que não é barato o aluguel aqui de uma loja grande, né? E incrível, na frente dela, uma pessoa ali, certo? Ali, primeiro negócio da mulher, ali foi indo devagarinho, assim, em questão de 6 meses, a mulher não dá conta, tem muito momento. E às vezes o negócio é bonito, é maravilhoso para tirar foto, mas não é bom, né? Não é bom. É que eu digo, né? Tu não vai comer Instagram, né? Bom, mas daí tudo é segmento, né? Lógico, sabe? Tem muito lugar assim que dá certo também, sabe? Acertou ali o público, né? Segmentou, não quer dizer nada, né, gente? Mas, assim, essas coisas também não tem muita receita, não, sabe? A gente estuda, né? A gente vê a teoria aqui, a gente fala, assim, tem que ensinar, você tem que saber que existem esses processos todos, né? Mas também esse mundo real, sabe? Que tem, que aquela pessoa aí na frente, ele que abriu há 6 meses o negócio, assim, daqui a pouco ela tá com alguma coisa diferente, ela tem um diferencial ali que entendeu melhor o público que passa, né? Dessa região aqui, né? Entendeu melhor, né? E tá conseguindo ali chamar atenção, né? Enquanto na frente é o mesmo ponto, né? Na frente a pessoa não conseguiu se comunicar com esse público, né? Então, né? Então dá esses ruídos às vezes, né? Não quer dizer. É só um exemplo que, né, me chama atenção, assim, que surgiu recentemente aqui na zona que eu passo, assim, e dá para entender toda essa questão, né? De posicionamento, de segmentação, de público, olhando para esse caso. Aqui. Sabrina, com a correria do dia a dia, as pessoas preferem lanches rápidos, do meu ponto de vista. Isso, a pegada da mulher é muito essa, Sabrina, sabe? Porque é pequeno, agora ela está aumentando as mesas da rua, mas não é coberto, não sei como é que ela faz daí nos dias de chuva ainda, assim, sabe? Mas tá ali, sabe, no verão agora, pelo menos, lógico, agora ela vai ter que enfrentar o inverno, né? Aí vai ter todo, né? Como é que vai ser o inverno dela, porque é um lugar meio aberto, né? Mas realmente, pegada é essa. Hoje em dia também o pessoal tá com grana curta, tudo, então procura lanche mais rápido e sendo bom, né? Para conquistar os clientes, né? E chegamos ao tema 3, né? E a gente vai falar um pouquinho também desse comportamento do consumidor e do processo de compra. Então, aspectos que influenciam, né, o comportamento do consumidor. Né? A gente ajuda a entender um pouco desse processo que eu disse agora, né? Então, aspectos culturais, sociais, pessoais, psicológicos, tudo isso influencia no comportamento desse consumidor. E as empresas hoje se quebram-se as cabeças, né? Usa-se tudo que tem de inteligência artificial, de ferramentas, para entender esse consumidor, né? Para tentar entender o que vai despertar nele a vontade de comprar, né? Como é que ele vai se comportar nesse processo da compra, né? Então, aspectos culturais, aspectos sociais, tá? Por exemplo, os culturais, padrão de comportamento social adquiridos, por exemplo, valores e preferências adquiridos na sociedade. Aspectos sociais, a influência de grupos, famílias, né? As mídias sociais, né, que influenciam muito nos padrões de comportamento, né? A influência dos pais, né? Da família ali na decisão de compra. Minha família tem o hábito de tomar café Melita. Aí eu casei, vim para cá, eu acabei comprando Melita, porque minha mãe sempre comprou Melita, né? Daí tu traz essas coisas assim, né? Isso aqui daí, né? Daí vem a inflação, né? Daí daqui a pouco os cafés sobem tudo, né? Daí tu já esquece a marca, né? Muda o teu comportamento de compra de novo, né? Mas, enfim, né, tem esses fatores pessoais, características individuais que influenciam no comportamento, por exemplo, né, conforme o teu ciclo de idade ali, tu tem um comportamento mais jovem, né, mais maduro, né, e as necessidades vão variando. Então, psicológicos, né, então, motivação por necessidades que levam à ação de compra, né, então, crenças, atitudes, tudo isso influencia no comportamento,
do consumidor, né, quando ele vai fazer uma compra. Então, aqui tem algumas empresas, assim, que eu trago exemplos, por exemplo, um estudo da McDonald's, né, ela tem em todos os países do mundo, né, então, conforme a cultura de determinado país, ela adapta os sanduíches dela, os produtos que ela oferece para aquele país ali. Então, por exemplo, o McDonald's, né, na Índia, né, ela tem uma parcela da população muito vegetariana, né, não come carne de vaca, vaca é sagrada, aquela questão toda, né. Então, é uma questão cultural. O McDonald's entrou lá com opções veganas para atender aquela necessidade cultural local ali, né? Por exemplo, da Nike, né? Em questão do social ali. Como isso pode mudar o comportamento do consumidor, né? Então, a Nike abordou com sucesso o desejo social de autoaperfeiçoamento e inspirou milhões de pessoas a adotarem um estilo de vida ativo. Então, quando a gente compra um tênis da Nike ali, né, através das campanhas, de tudo que a Nike fez, ela mostra, assim, essa necessidade de ali, tu é o cara, tu é esportista, tu é o velocista, né, se tu botar um tênis Nike, tu vai ser aquele cara ali que é super poderoso, que acerta tudo, né, que tem esse comportamento esportista, os the best, né, que nem eles patrocinam lá, os melhores atletas, né, para fazer a marca deles. Então, esses são aspectos sociais. E que nem a Magazine Luiza, por exemplo, no aspecto pessoal, né, oferece produtos, campanhas, né, para diferentes idades, para diferentes estilos de vida, né. Então, a Magazine Luiza tem suas estratégias bem direcionadas né, a segmentação de públicos, assim, bem distintas, né? Então, essa experiência toda digital que veio com a Magazine Luiza, né, nas suas lojas, sei que na época da pandemia ela se destacou bastante, né? E aspectos psicológicos como a Coca-Cola, né? Ela bate aquele desejo de tomar uma Coca-Cola, né? A gente nem entende por quê, mas tem toda uma campanha da empresa, né, para desenvolver essa coisa de emocional, né, quem bebe a Coca-Cola ali, aquela coisa da família, do desejo de felicidade, tudo, eles trabalham tudo isso nas campanhas, né, e a Coca-Cola é única, não tem nada igual, então às vezes tu quer tomar alguma coisa, tu quer tomar uma Coca-Cola, não é qualquer refrigerante, é a Coca-Cola, né. Então, eles trabalham na cabeça da gente para a gente desenvolver essas questões aí, e influenciar diretamente no nosso comportamento de compra. Então, o processo de compra, como é que funciona esse processo de compra, né? Então, primeiro eu tenho que ter uma necessidade, né? Depois eu vou buscar informação. Né? O consumidor procura informação sobre as soluções que eu posso ter para atingir essa minha necessidade. Depois eu vou avaliar as alternativas, eu vou ver, tem um concorrente A, um concorrente B, um concorrente C, né? Eu vou considerar as coisas ali, o preço, promoção, produto de cada um, né? E vou daí fazer um julgamento que está mais de acordo com o que eu quero. Eu vou decidir pela compra, né? E depois, né, se a empresa vier ali, eu vou passar uma avaliação, se for satisfatória ou não. Né, eu vou atender essa questão da pós-compra, eu vou voltar a comprar, eu vou ser fiel àquela marca ou não vou ser fiel àquela marca, conforme a experiência de cliente que eu tive, né? Então, o consumidor reconhece a necessidade de problema, ele busca informação sobre o produto ou serviço que possa resolver esse problema, ele analisa opções disponíveis no mercado, escolhe a melhor opção e depois avalia como é que foi essa experiência. Né? Quando a gente fala nesse comportamento do consumidor e nesse processo de decisão de compra, né, tem essa imagem do funil, né? Então, também ajuda a ilustrar, né? Então, né, um pouco do funil, essa parte do consumidor, da necessidade, né, de aprendizado de compra, né? Depois ele vai reconhecer o problema e considerar a solução. E depois ele vai decidir a comprar, né? Então, também é uma imagem ilustrativa para esse processo da decisão de compra do cliente. Mas é muito importante vocês estarem atentos a essas etapas aqui, do processo de decisão de compra.
Uma questão que eu peguei agora que surgiu, que não está daí no material, é só um exemplo, né? Como influencia. Agora teve o Summit em Porto Alegre, né? Aquele evento grande, mundial, sobre inovação, né? E teve palestrantes naquele evento. E uma das palestras, né, falava desse comportamento do consumidor, né? Então, por exemplo, uma pesquisadora que fez a palestra lá, ela disse que afirma que 47% dos consumidores brasileiros priorizam produtos sustentáveis, mesmo que tenham que pagar mais caro por isso. Então, já tem um direcionamento no mercado, lógico que não é a maioria, né, alertando para isso, né, porque as pessoas querem coisas sustentáveis, não querem mais poluir o planeta, e isso influencia aonde? No comportamento de compra do consumidor. Então, se eu sou uma empresa que eu sou preocupada com essas estratégias tudo, que eu estou estudando para, né, atingir meu público da melhor forma, eu vou começar a me preocupar com essas questões sustentáveis também, na hora de fazer minha propaganda, na hora de definir meu produto, na hora de fazer meu preço, enfim, né, todas as minhas estratégias eu tenho que pensar nessas questões. É um exemplo, né? Por quê? Porque eu fiquei sabendo que o comportamento do consumidor é influenciado por isso. Então, tem que cuidar. O comportamento do consumidor. E os desafios enfrentados pelo varejo passam por uma transformação profunda, impulsionada por esses valores de sustentabilidade, diversidade, integração do físico e do digital, né? Então, não é tudo físico, não é tudo digital, mas existe esse movimento que mudou bastante, né, esse comportamento do consumidor. Tipo assim, né, para comprar bens, assim, geladeira, sei lá, coisas mais assim, a gente quase nem vai mais nas lojas. Se vai na loja, tu vai para ver, né, para ver, para pesquisar se é aquilo ali mesmo, depois tu pega o celular e entra para pesquisar o melhor preço e manda vir, né. Então, são comportamentos novos que vão surgindo, que 10 anos atrás não era assim. E daqui a pouco, daqui a um ano, daqui a 2, muda, né? Rapidamente vão se criando os novos comportamentos, né? Então, tem que estar sempre ligado nos acontecimentos. E de conteúdo que eu tinha que revisar, era isso. Estou à disposição de vocês. Temos a prova objetiva lá, está aberta, né, gente? Está aberta até o final ali de junho, ali, né? Então, na prova 1, cai o tema 1, 2 e 3. Ela vale ponto e meio, tem mais atividade prática. Deixo aqui algumas dicas de estudo. Então, fazer um resumo do conteúdo, né? Realizar a leitura de todos os materiais que estão lá na trilha, né? Retomar as questões das provas, porque isso aqui eu estou dizendo dica já de estudo lá para a S, né? Evitar postar no último momento, né? Revisar as questões e perguntar ali para a gente na trilha, não deixar para perguntar em cima do dia de entregar. Vai encerrar dia 23. Aí dia 22 tu resolve perguntar tudo, não dá, né? Tentem fazer antes até as provas, porque se surgir alguma dúvida, dá tempo de vocês perguntar para a gente. Se fizer no último dia, não dá. E agora tem que aproveitar esse tempo de 6 meses aí, porque melhor, faz com mais calma, né? Provavelmente vocês estão fazendo mais que uma disciplina. Então, organizem com, né? Vou fazer dessa, depois eu vou fazer dessa. E aí dá tempo, um tempo saudável para fazer tudo, né? E sempre faz o seu resumo. Por quê? Tem muita gente apavorada, mas eu estou fazendo 5 disciplinas e eu vou ter que fazer todas as provas finais no mesmo semana lá. Mas vai estudando um pouquinho toda vez, vai fazendo teus resumos, depois tá tudo certo quando chegar lá na prova, né? Eu gosto muito de trabalhar com os esquemas, assim, sabe, pessoal? Faz à mão mesmo, não precisa fazer no computador. Sim, Sabrina. Questões objetivas. É o mesmo estilo das questões do objetivo A1 e objetivo A2. Tá? Elas saem do mesmo banco. Existe um banco de questões que o professor faz na disciplina, 60, 70 questões, e aí na objetivo 1 e 2 tem algumas, e lá na prova
presencial, as 10 questões, que é tirado desse banco, randomicamente, né? Nível médio, fácil, difícil, e aí o sistema vai lá, seleciona as questões e monta daí a prova presencial. Se tudo não acontecer nada esse ano, prova presencial, né? Quem vinha fazendo online não tem, né? Se torna tudo presencial. Isso, se tu não atingir a média 6, aí tu pode fazer a prova AF, daí na outra semana, que é uma prova de recuperação. Mas tem que ter feito AS, entendeu? Eu não vou fazer AS, vou deixar para fazer a recuperação. Não. Tem que ter feito AS, tá? Senão tu não vai ter direito de recuperar. E a recuperação daí é da nota toda. Ela vale 10. Aí a AS vale 5, com os 5 que tu tirou ali nas provas que estão na trilha, fecha 10, né? Mas daí quem não fez a AS, aquilo perde tudo, né? Daí vai lá, faz uma prova final de recuperação que vale 10 pontos. Que tirar 6 daí naquela prova. E não pode zerar a AS, né? Para fazer a F. Isso. Tem que ter passado pelo processo ali. Tá? Então, faz, né? Faz que vai dar tudo certo. Se faltar, faz a F. Né? Nunca deixa de fazer. E daqui a pouco a gente vai abrir o processo de agendamento da prova, tá? Aí a prova F, né? Ela é agendada pelo Web Aluno, e o polo que faz essa organização de horários ali. Qualquer dúvida, daí pro agendamento fala com o polo. Mas a gente avisa, quando começa o processo, a gente fica avisando ali na trilha, tá, dá para agendar, tem que agendar. Quanto antes agendarem, melhor, porque às vezes tem polos pequenos, né, daí todo mundo quer fazer na mesma época, e às vezes não tem no horário que tu quer, né. Hein, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Aquele dia no Meet da coordenadoria, eu ia perguntar, acabei esquecendo. A questão das... eu não gosto nem de falar essas coisas de reprovação, que parece que eu tô atraindo coisa ruim. Mas é só uma dúvida mesmo. A questão, assim, por exemplo, assim, tá, fiz a matéria lá de marketing, tá? Tô fazendo 5 carteiras, tô fazendo 5 matérias. Rodei uma, digamos que seja de marketing, tá? Rodei uma no semestre. Esse conteúdo... Esse conteúdo que eu rodei, que no caso seria o marketing, administração e marketing, ele vai ser cobrado no final do curso, né, da reprovação, ou no outro semestre. Tu fez a disciplina, tu não atingiu mais dia 6 e tu rodou. Isso. Tu vai fazer de novo. E quando tu fizer de novo, tu vai pagar aqueles créditos, 4 créditos dela. Uhum. Aí tu só vai ter que cuidar assim, ó, porque agora a oferta, ela não é assim toda a nossa matriz sendo ofertada, como foi um tempo atrás. Nós temos a oferta par e a oferta ímpar. Agora, por exemplo, em 25.1, tu só pode te matricular em disciplina ímpar, que está no módulo ímpar. Módulo 3, módulo 5, módulo 7, sabe? Uhum. Daí tu tem que ver onde está a marketing, porque pode ser que marketing tu está fazendo agora, então ele é ímpar. Então, se tu rodou e quer fazer já semestre que vem, ela não vai ser ofertada. Aí tu tem que esperar. Aí tu tem que esperar 26.1, ela voltar a ser ofertada. Aí tu vai colocar ela na tua matrícula, tu vai selecionar lá, tu vai pagar os 4 créditos dela, naquele mês, naquele semestre que tu te matricular nela. Tá, entendi. Não tem valor diferenciado porque tu rodou, tu vai pagar um outro valor, né? Não vai pagar um outro valor. É o valor dela ali, só tu vai pagar de novo. Beleza, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Não. Mas é bom cuidar essa questão da oferta, porque o pessoal, quem está mais tempo no curso, estava acostumado a não ter isso. Sempre foi ofertado tudo. E agora mudou um pouco. Então, tem que cuidar. As disciplinas do último semestre sempre são ofertadas. Quem está se formando não precisa ter problema. Né? Mas essas aí, do meio, início e meio, daí não tem. Então, marketing é uma, por exemplo, ela não vai ser ofertada quem fizer no próximo. Então, né? Então tem que cuidar.
ver se tem mais algum aqui. Ah, vai sair da lá. Então, tá, Sabrina, obrigada, tá? Eu só vou deixar registrado aqui que eu preciso mostrar para vocês. Tem atividade... Boa noite. Depois tu assiste a gravaçãozinha aqui, o final. É rapidinho. Ali na atividade prática 2, eu não sei se vocês já fizeram. A gente pede para fazer a análise SWOT. Tá? Quem já postou, a gente vai considerar, tá? Mas vocês estão escrevendo o texto, tá? O ideal é que vocês exercitassem a apresentação da resposta, sim, tá, pessoal, em forma da imagem, como matriz mesmo. Pode ser à mão, pode ser no Excel ali, como vocês acharem de fazer, mas era interessante apresentar a imagem, porque essa é uma ferramenta da administração que vocês vão usar mais tarde, até quando estiver fazendo lá o trabalho de planejamento de negócio, modelagem, e ela tem que ser apresentada desta forma, visualmente, entendeu? Então, para facilitar a apresentação dos dados, é toda uma questão, a ferramenta é assim, né? Ela não é texto, sabe? Como vocês estão colocando ali. Então, eu até vou desenvolver um modelinho para depois só escreverem ali, vou botar lá para facilitar. Mas pode ser à mão, uma folha, como eu achar melhor, mas teria que estar com essa cara, entendeu? Os quadradinhos aqui, as forças, aqui as oportunidades, né? A hora que tanto faz, que é forças e fraquezas aqui, oportunidades, ameaças aqui, tanto faz, né? Mas é importante estar assim, em forma de imagem, tá? Agora, durante a semana, a gente vai reforçar esses avisos aí, tá? Quem já postou, a gente vai considerar, não tem problema nenhum. Mas quem estiver assistindo a gravação, ainda não fez, né? Então, reforçar que é importante fazer assim, como apresentar a resposta em forma da imagem, tá? Faltou talvez a gente reforçar isso na orientação, mas é importante exercitar, porque depois no plano de negócios, num outro momento que vocês vão usar muito essa ferramenta, vocês têm que entender que ela tem que ser apresentada dessa forma, tá? Certinho, da minha parte era isso. Agradeço muito a participação de vocês, muito mesmo, e estou à disposição para perguntas, se quiserem perguntar, lá no Mente Aula também, estamos ali, fazendo todo o movimento com vocês, tá? Aí vai ter mais um encontro, daqui uns dias eu agendo, daí. Certo? Beleza, e eu vou me embora, tá? Que o intestino grosso tá comendo fino. Ai, Deus livre. Ai, querida, obrigada, gente. Bom descanso. Bom feriado, feliz Páscoa. Feliz Páscoa, tchau, tchau. Tchau.